Hoje nós vamos ler os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Jeremias. Se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime a outro, eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com os seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir e, sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes, por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas, e ninguém mais as percorre. Não se ouve o mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as cidades de Judá até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Porque a terra está arruinada e devastada, como um deserto pelo qual ninguém passa. O Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles. Não me obedeceram, nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza de seus próprios corações, indo atrás dos Baalins como seus antepassados lhes ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações que nem eles, nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada, até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem. Chamem as pranteadoras profissionais. Mandem chamar as hábeis entre elas. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados! Como é grande a nossa humilhação! Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se. Ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas, e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga: assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra.
pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe, e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas, e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance, como um espantalho numa plantação de pepinos. Os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto. Esses deuses que não fizeram nem os céus, nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. Firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida, são inúteis. São objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois é ele quem forma todas as coisas. E Israel é a tribo de sua propriedade, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada. Porque assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem nessa terra. Trarei aflição sobre eles e serão capturados. Ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia: esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram. E já não existem, não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor. Por isso não prosperam. E todo o seu rebanho está disperso. Estão chegando notícias, uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em morada de chacais. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada.
Derrama tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito é aquele que não obedecer aos termos dessa aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde há leite e mel com fartura, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi: Amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo: obedeçam-me, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram os seus corações duros e maus. Por isso, eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram ao pecado dos seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses, aos quais queimaram incenso, mas eles não poderão salvá-los. Quando a desgraça os atingir, você tem tantos deuses, quantos são as suas cidades, ó Judá? E os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quantos são as ruas de Jerusalém. E você, Jeremias, não ore em favor desse povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo com intenção enganosa? Será que os votos e a carne consagrada evitarão castigo? Poderá você então exultar? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto. Ele a incendiará, e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos exércitos que a plantou anunciou-lhe desgraça, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes para que seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem tirar a minha vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome.
nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo.